Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, sejamos profeta de fogo, vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Meus irmãos e minhas irmãs, vou falar agora um pouco do silício. O que é um silício? Muitas pessoas dentro da igreja, tem pessoas que não sabem o que é um silício. É um instrumento que a gente bota na cintura, tem uns que usa na coxa, para mortificar a carne, para se livrar das tentações. Os santos usavam muito, São Jerônimo se penitenciava. Temos que ser homens e mulheres penitentes. E quando se fala hoje sobre a penitência, as pessoas dizem, não, Deus não quer penitência, Deus quer misericórdia, não sacrifício. Mas o sacrifício que Deus não queria naquela época era de bezerro, dessas coisas assim. Mas Deus, claro que Deus quer que nós fizemos penitência, porque Nossa Senhora lá em Fátima disse, muitas almas vai para o inferno, porque não tem quem se sacrifique, quem faça oração pelas almas. E nós temos que ser homens e mulheres penitentes. São Padre Pio na porta dele tem uma frase, ou penitência ou inferno. E nós temos que ser homens e mulheres penitentes. Vamos ver lá onde é que se fala sobre o silício na Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 30. Lá se fala sobre o silício também. Isaías 3, capítulo 3, versículo 24. Lá também fala sobre o silício. Isaías 22 e verso 12. Também lá fala sobre o silício. Em Isaías 50, verso 3. Também fala sobre o silício. Lá em Jeremias 49, verso 3, também fala sobre o silício. Em Mateus, do Novo Testamento, em Mateus, que já é no Novo Testamento, lá fala também no capítulo 11, versículo 21. Fala sobre o silício. A penitência é desejada pelo céu e odiada pelo mundo. Que a gente vê hoje, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas no mundo odeiam a penitência, não querem mais fazer penitência, se sacrificar. E nós temos que fazer penitência. Como muitos santos e santas da igreja que faziam penitência, como São Luís Maria Grião de Montfort, que era todo cheio de corrente, o corpo todo era acorrentado, ele fazia penitência, se sacrificava. E muitos de nós hoje não fazemos a penitência. As pequenas penitências nós não conseguimos nem fazer as pequenas penitências, imagina as que os santos faziam. Porque nós estamos vivendo no comodismo, vivendo no conforto, e nós não queremos sair do conforto. E para entrar no céu tem que fazer penitência e sacrificar, ser homens e mulheres penitentes, como os santos foram. Mas hoje em dia nós vê as pessoas que só querem os prazeres da carne, só querem viver nas bebedeiras, nas farras, e não querem fazer penitência para salvar a própria alma. São Felipe Neri dizia, louco é aquele que não pensa na salvação da sua alma. Podia botar essas pessoas no hospício. E muitos que foram santos, eles se penitenciavam, faziam penitência, se sacrificava, usava silício, usava disciplina. A disciplina é um chicotezinho que se chicoteia, se bate para quando se está se vendo atentado, a tentação da carne, tentação carnal. E muitos santos usavam, como São Geraldo de Magela, muitos outros santos que usavam a disciplina, usavam o silício. E nós hoje em dia não quer imitar os santos. Nós acha bonito São Francisco, acha bonito Santo Antônio, mas não quer imitar. Não quer ser penitente como São Francisco foi, como Santo Antônio, como São Luís Grião de Montfort, como Santo Afonso Rodrigues, como Santo Afonso Maria de Ligório, como Santa Teresinha, Teresa de Ávila, como muitos santos e santas da igreja que foram penitentes, como Santa Maria Gorete, que morreu, mas não perdeu a virgindade. Foi homens e mulheres neste mundo que viveram, mas totalmente coração voltado para Deus. Santo Antônio Maria Claret, ele dizia, para se salvar é necessário 3 coisas: a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. São João da Cruz dizia, pelos prazeres terrenos se sofre tormentos eternos,
E nós temos que buscar as coisas do alto. Temos que ser homens de Deus verdadeiramente. Ser profetas de fogo. Andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. E ser penitente. Fazer penitência. Ser homens que faça a vontade de Deus. Que abandone os prazeres da terra. As pessoas hoje tem muitas que vivem como um pagão, como ateu. Não reza mais, não sabe nem rezar o terço. E nós temos que ensinar essas pessoas a rezar o Santo Terço. A ter o amor pelo Santo Rosário, assim como os santos tinham. E nós temos que ter o mesmo amor que os santos tinham pelo Santo Rosário. E ser homens e mulheres penitentes. A entrada para o paraíso é o Santo Rosário. Sem a cruz, ninguém entra no céu. Temos que carregar a nossa cruz do dia a dia com amor, sem reclamar, sem murmurar. A murmuração é a ladainha de Satanás. E temos que trazer as pessoas para a verdadeira igreja, que é católica apostólica romana. Fora dela não há salvação. É a igreja verdadeira, porque em 1 Timóteo 3,15 diz: a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Aonde é que está a verdade? Na verdadeira igreja de Cristo, católica apostólica romana. O protestantismo, quem fundou foi Lutero, foi humano. Por isso que Jesus fala, na palavra diz: Deus não habita em templo feito por mão humana, porque quem fundou o protestantismo foi humano, foi Lutero. Mas ele está na igreja verdadeira, católica apostólica romana. Porque, que nem eu já falei, em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja do Deus vivo é a coluna sustentável da verdade. Em Mateus 16,18, Jesus diz: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E temos que estar junto com os santos e santas da igreja católica apostólica romana. Temos que ensinar as pessoas que estão na ignorância, que estão nas seitas fundadas por homem. E temos que ser homens e mulheres de fé, de coragem, que não devemos ter medo de nada. Temos que ser firmes na fé, ser homens de oração. Querer a santidade sem a Virgem Maria é como querer voar sem asa, nunca vai conseguir. E temos que ser penitentes. E homens e mulheres de muita oração. Salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.